Boa tarde, Edmar. Nós estamos com o Edmar Pérez Nascimento. Ele é um sociólogo formado na UFES, que começou desde a juventude a se envolver na política, desde movimentos estudantis, como grêmios, movimentos sociais. Ele participou de movimentos na luta contra a luta da ditadura na época. E ele ajudou a fundar um partido, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. E hoje ele vai dar uns esclarecimentos aqui para a gente a respeito do governo Collor e Itamar. Bom dia, Edmar. É o seguinte, Edmar. É passado o plano Collor 1, que não deu certo. No início deu certo, porque foi uma medida drástica, uma série de medidas drásticas. Mas depois ele voltou novamente a apresentar erros, deficites, e veio o plano Collor 2, que basicamente retomou algumas medidas do plano Collor 1 e acrescentou mais algumas coisas. E Collor, né, ele sempre se passava por um cara tranquilo, que vivia passeando, moderno, praticando esportes. E mesmo no Brasil em crise, havia uma frase muito comum naquela época que ele dizia: tenho aquilo roxo. Eu ouvi falar de muitas pessoas que mencionavam isso, mas o que significa isso? O Collor sempre pintou de xerife, de herói, né? Ele sempre quis dar essa identidade à passagem dele pela liderança nacional. Vamos lembrar de que o Collor ganhou a eleição em 89, derrotando uma figura que criava um ânimo de ser herói nacional, que era o Lula. O operário, imagine que só 20 anos depois ele vai conseguir chegar à presidência. Então, 20 anos passados, o pensamento nacional não admitia a ideia de um presidente trabalhador, oriundo das fábricas. Isso era uma derrota para as grandes elites brasileiras que sempre comandaram o país. Portanto, a frase do Collor remete a ser um cara forte, um desses caras que comigo ninguém segura. Eu sou um cara, né? Eu tenho aquilo roxo. É uma expressão machista, hoje pouco admitida, né? E que, de fato, a grande questão da derrota do Collor, da incapacidade dele de governar, é porque ele pensava que podia fazer isso sozinho. Ele pensava que ele não dependia de fazer um pacto nacional, que o Lula faz depois, o Fernando Henrique também fez, o Itamar em boa medida, porque o pacto nacional é que faz com que as pessoas acompanhem aquele movimento, né? E precisava de que o Congresso, as Forças Armadas, a mídia, o poder econômico nacional, o pensamento econômico nacional estivesse envolvido. No começo ele cria essas imagens com os planos econômicos, tentando combater o mal que era devastador, que era o mal da inflação. Ele também faz um gesto muito inteligente e necessário, que foi fazer uma abertura da economia nacional. Ele também faz uma frase de efeito que chama os carros nacionais de carroça. Os carros nacionais são verdadeiras carroças, e começa a abrir para que a indústria mais avançada pudesse participar aqui do mercado nacional. Isso deu certo, criou ânimo na economia por algum momento. Porém, veio os vícios, acho que aí depois é as perguntas que vocês vão fazer ainda, né? Mas do ponto de vista econômico, o Collor, ele cria um ânimo, a figura dele cria ânimo, ele veste sempre uma camiseta para fazer esporte, a camiseta tem sempre uma frase de efeito, isso criava um ânimo realmente. Ele era uma figura jovial, bem bom de televisão, ele é dono de canal de televisão, ele sabia muito tratar essa questão da mídia dele, né? Então, ele tem uma mulher bonita, ele faz questão de que isso vira uma peça do jogo, tudo ele fazia muito marketing, né? A casa que ele morava, enfim. Não deu certo por um tantinho porque era uma maquiagem. Não era uma coisa tão... Boa tarde, Edmar. Boa. A minha primeira pergunta vai ser sobre, bem relacionado às caras pintadas, todo esse processo do impeachment. Eu queria saber quais foram as denúncias
E a partir dessas denúncias, quais foram os rumos que foram tomados para implantar uma CPI? Foi um processo longo. Primeiro porque no país não havia nenhuma experiência sobre o impeachment. Era a primeira grande experiência de se pedir impeachment de um presidente. E naquela circunstância de que era o presidente eleito depois de uma ditadura de 25 anos. Então tinha todo um histórico de que devia ou não caçar um presidente assim que se elegeu o primeiro depois de tanto sofrimento, né? Mas o nível das denúncias, eles eram maiores ou menores devido aos interesses que estavam em jogo. Certamente que a figura de proa desse negócio das denúncias foi o Pedro, o irmão do presidente, que num ato também, até onde se entende que tenha havido problemas mentais, que fizeram com que ele tomasse essas atitudes mais drásticas, de denunciar o próprio irmão, acusando de corrupto. Da corrupção que já era um fato de notório saber aí por conta da eleição. A eleição do Collor foi uma montagem de grande volume de dinheiro, sem procedência legal, com desvios, com contribuições as mais estranhas, sem prestação de conta adequada. Portanto, havia realmente um bocado de possibilidade de fazer denúncias. E o Collor era um cara extravagante. Ele gostava de se mostrar sempre num carro muito caro, num jet ski de primeira tecnologia. Ele gostava disso. E essas coisas foram criando condições de dizer que o dinheiro que foi depositado, que foi dado para a campanha, estava agora sendo usado para bancar a vida do presidente. Quando é a denúncia feita pelo próprio irmão, isso ganha importância maior. Bom, já havia um monte de setores do Congresso Nacional contrariado com o Collor, porque disse anteriormente que ele não organizava a base de apoio a ele. Então havia muita contrariedade. Também tinha algumas dificuldades porque os planos econômicos não foram se concretizando como ideais ou alcançando as metas prometidas, né? E havia tantas coisas que até mesmo, o fato mais pitoresco, a ministra Zélia estava de namoro com o ministro Bernardo. Então esse negócio de aparecer um dia, eles trocaram um bilhete, esse bilhete foi cair na mão da imprensa, esse negócio vira escândalo, não tinha nada, nem... Então essas coisas foram contribuindo. A tal ponto que os dois, um teve que sair do ministério, começa a deteriorar, e a farsa do Collor também, de que era um presidente que tudo podia, tudo sabia e tudo podia resolver, isso foi caindo. Portanto, o conjunto de denúncias vai se avolumando até que o Pedro faz, então, por seu irmão, aquele conjunto de denúncias ganha muito mais importância e cria ânimo para o Congresso pedir o impeachment dele. E você acha que o movimento Caras Pintadas teve uma influência nesse processo de impeachment? Foi um dos capítulos mais ricos da nossa história. Eu que vim lá do movimento estudantil, mas na minha época do movimento estudantil não era tão possível fazer cara pintada, né, pela ditadura. Mas o movimento chamado Movimento Cara Pintada foi o envolvimento de jovens, dos movimentos da UNE, dos movimentos secundaristas, que eles foram dando um colorido e criando ânimo para a rua acompanhar o movimento. Até um caso mais interessante, assim, o Collor, num ato de desespero, ele vai para a televisão e pede para que a população vista verde e amarelo para apoiá-lo. E os Caras Pintadas conseguiram fazer com que a população botasse preto. E todo mundo botou alguma coisa, uma fita no carro, pendurada na antena, uma coisa no cabelo, qualquer coisa preto para mostrar exatamente a contrariedade da nação com o presidente. Isso foi o fim, já estava bastante adiantado o processo do impeachment,
ele já não tinha mais como se segurar e a juventude, com o seu colorido, com a sua persistência de rua, né, foi encantando os movimentos. Já haviam muitos movimentos. Quando a juventude entra, ela é a gota d'água que transborda, né, a contrariedade ao presidente. Certamente que isso avançou, encorajou a nação, bota para fora. E você acha que, por exemplo, o processo de impeachment foi feito, mas só que antes do processo ser concluído ele renunciou. Sim. Então por que o impeachment foi aplicado da mesma maneira? Falei antes que a nação nunca não tinha experiência de fazer um impeachment, né? Presidentes que saíram dos seus lugares saíram por outras razões, nunca por um movimento de impeachment, né? Getúlio foi deposto no final da Segunda Grande Guerra, mas não com esse gesto. Collor, então, tinha uma brecha na lei. A brecha era que, se você não tem um presidente, por que você vai ter um impeachment? Ele vai e renuncia, não me lembro agora se dias ou horas antes. Um dia antes, Um dia antes, imagino, do Congresso finalizar o processo do impeachment, né, de fazer a votação. Mas aí aparecem os grandes colegas dos advogados, né, a própria UAB, os grandes juristas, e questionam que um processo aberto não poderia ser interrompido pelo simples fato da renúncia do presidente. E convence o Congresso de que ele tem que continuar, que era importante continuar o impeachment. É claro que se nós não temos, eu não sou advogado, não, mas na sociologia eu imagino que seria o fim se não fizesse a conclusão do impeachment, se não declarasse realmente o impeachment, pelo volume de luta. Imagine mais uma frustração, o movimento todo da rua, né? Aquele encantamento. Nós tivemos grandes movimentos nacionais. Nós tivemos movimentos pelas diretas, nós tivemos movimento pela eleição do Tancredo, ainda que sem votos, né? Tem sido um colégio eleitoral. Nós tivemos o movimento de 89, que foi uma das campanhas mais lindas ao lado do Lula e do senador José Paulo Bisol, que foi o candidato a vice dele. Então agora o impeachment também era um grande movimento. Um movimento que unia o Brasil. Né? E nós precisamos disso. Né? Nós sempre precisamos dessas grandes lutas que nos davam mais identidade. Certamente que a nação cresce quando ela vence uma coisa coletivamente, e ela ganha ânimo para buscar um momento novo. Então o impeachment conseguiu chegar ao final, o Congresso topou de votar, né? Mesmo o Collor já tendo entregue sua carta de renúncia. O que eu acho que foi importante esses fatores. Se não foi legal, porque não havia legislação na época, mas do ponto de vista histórico, teológico. Minha pergunta é sobre a estabelecimento da economia no governo de Itamar. Como que o Plano Real conseguiu estabelecer a economia? Muito bem. Tem alguns fatores geradores da estabilidade. O primeiro é o esgotamento do país de aguentar mais aquele estado de coisas. Com a queda do Collor, houve um ânimo nacional. E o Itamar era uma figura que tinha mais expressão nacional, de ser alguém que combinava mais, que articulava mais, juntava mais setores. Segundo, é que o plano que o Fernando Henrique apresenta, ele é um bocado das coisas que foram tentadas fazer nos governos anteriores, inclusive no governo Collor, porém com mais cautela. Para dar um exemplo claro, no governo do Collor, a Zélia, ela tomou de assalto o dinheiro do povo com aquela história da poupança. Né? De um dia para o outro, você não podia mais sacar mais que R$50 da sua conta de poupança. Isso criava um problema danado, porque pessoas tinham colocado dinheiro na poupança, porque também a inflação alta, a poupança corrigia e protegia, e elas estavam com projetos. Olha, eu vou comprar minha casa amanhã, mas até amanhã eu deixo o dinheiro na minha poupança. E no outro dia o dinheiro estava confiscado, não podia tirar.